Fala, meus amores, eu sou o pastor Felipe Gibran, aqui de Belo Horizonte, e tô vindo aqui para comentar essa questão dos números do IBGE. Eu vou dar aqui meus 2 centavos de contribuição. O crescimento dos evangélicos foi menor do que aquilo que era projetado. Então, primeiro ponto, tudo que a gente for falar sobre campo religioso e pesquisa científica no Brasil e dados demográficos e números, você tem que procurar o maior instituto de pesquisa do Brasil, que é o ISER. Então a gente tem que sempre ouvir o que a Cris Vital, o que o Ronilson Pacheco, o que o Clemir Fernandes, o que a Carol Evangelista estão falando a partir disso, e eles estão falando muita coisa, foram até aí nos canais da Globo para dizer sobre essa pesquisa, então procura aí o que o ISER está falando. Mas os meus 2 centavos de contribuição é o seguinte: eu vi muita gente da esquerda comemorando, como se isso fosse uma refreada do campo evangélico, como se o campo evangélico tivesse diminuído, desacelerado, né? Rolou até um climinha de oba-oba. Mas eu que tô nesse campo há muito tempo, apesar de não ser pesquisador, ser pastor, tô nesse campo há muito tempo, vou dizer para vocês que eu acho que é raro alguém desse campo que eu não conheça, que eu não tenha uma relação, que seja uma relação de amor e ódio, mas que eu conheça. Eu vou dizer assim, esses números, eles demonstram que o volume de fiéis, em que pese tenha sido menor do que a projeção, dado ao último censo, que foi de 2010, isso não significa que a igreja não cresceu, cresceu e cresceu muito, e pelo contrário, na última década, a penetração política da igreja evangélica nunca foi tão grande quanto agora. O número de evangélicos, dos fiéis, ser menor do que o número esperado, a penetração política da igreja, que aí o IBGE não mediu, ampliou vertiginosamente. Então, o número dos fiéis cresceu menos, mas o volume de penetração política da igreja cresceu exponencialmente. Isso tem uma razão. Os pastores dessas igrejas vão percebendo o crescimento mais lento, o esvaziamento até de algumas dessas igrejas, e vão procurando poder político, dinheiro em outros espaços, e esse espaço é da política. Basta a gente ver o que é o nosso Senado, que é majoritariamente evangélico, e basta a gente ver o que está sendo a Assembleia, né? O que está sendo a Câmara dos Deputados. Então nós precisamos de conseguir analisar esses números também com uma visão mais ampla do que está acontecendo no país, e não só friamente analisando o número. E talvez isso falte um pouco na esquerda, né? Por não conhecer o campo evangélico, pelo campo evangélico ser tão distante da esquerda, ela não é capaz de analisar os números aplicando ela num contexto, tá sempre lendo os números frios. Então, mais uma vez, eu reforço. Quer entender o que está acontecendo com a religião no Brasil? Cara, procura o ISER, maior instituto de pesquisa da religião do país. Esse povo sabe o que eles estão falando, o que eles estão pesquisando há 50 anos. Então, é um pouco sobre isso aí, os meus 2 centavos de contribuição. Aquele abraço, falou, valeu, simples, mas revolucionário.